Boa noite, ministrado por Felipe Brasil Felício e pela Bruna Manuela da Silva Conceição no quinto encontro regional de ensino de física, que é um evento que está sendo gravado esse ano por causa dos eventos da pandemia. E eu vou dar uma apresentação básica sobre o que vai ser as atividades de hoje. Nós optamos por gravar essa parte do minicurso ao invés de fazer ao vivo, porque tínhamos medo de ter um problema de instabilidade de conexão, cair a conexão minha ou cair a conexão da Bruna, e vocês ficarem sem o evento, né? Então, nós estamos gravando a parte de explicação do minicurso, que será em 2 dias, no caso. E essa gravação será feita e colocada nos sistemas online. Não sei se vai ser colocado no canal do evento ou se vai ser feito colocado no nosso canal do YouTube. Vamos dar um jeito desse material chegar a vocês. E no final desse material, eu acredito que vai durar um pouco mais de 1 hora esse material aqui gravado. Nós iremos fazer a parte de discussão com vocês lá na sala que nós criamos e divulgamos lá com o pessoal do evento, que é no Microsoft Teams. Que nesse evento nós vamos falar com você, conversar mesmo depois que acabar essa apresentação. Então, por enquanto, boa noite a todos, né? Acho que está todo mundo vendo de noite. Eu vou ver aqui, apresentar. Então, eu me chamo Felipe Brasil Felício, minha parceira de equipe aqui é Bruna Manuela da Silva Conceição. Nós somos da UFPR Litoral, do setor litoral, que é em Matinhos, no Matinhos, da cidade litorânea do Paraná. Esse projeto aqui também é atrelado ao Lab Móvel, que é o Laboratório Móvel de Educação Científica, da Universidade Federal do Paraná, lá do litoral, tá? E o tema dele é a formação extracurricular através do uso da plataforma Arduino. Então, nós temos que deixar bem claro que quem veio para cá querendo formação a respeito de Arduino avançado, não é esse o objetivo do nosso curso. Nós vamos falar como que nós aprendemos Arduino, como que nós ensinamos Arduino para crianças do 9º ano no ensino fundamental e um pouco das crianças, dos adolescentes já do ensino médio, né? Então, não é um Arduino avançado aqui, não é uma coisa avançada. Se você não conhece Arduino, veio para cá e quer saber um pouco mais sobre o que é isso daí, você está no lugar certo. Essas 3 horas que nós temos aqui de mini curso vai clarificar algumas ideias básicas sobre Arduino, que é isso daqui e como utilizar na educação de ciências e física do ensino fundamental e médio, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, então, a estruturação do mini curso. No dia 1, que é esse dia que está sendo essa gravação que você está vendo agora, nós temos o momento 1, que é a apresentação do grupo, e mostrar como é que é esse projeto, a formação extracurricular através do uso da plataforma Arduino, que é esse projeto que tem lá no litoral do Paraná. No momento 2, veremos um pouco do histórico do Arduino, placas, módulos e sensores do Arduino, como adquirir seu kit Arduino e um pouco sobre a plataforma Tinkercad. No momento 3, eu acho que eu vou mostrar alguns recursos de aprendizado e ensino de Arduino básico. Então, isso aqui é elementar, tá? Não é um Arduino avançado, não é uma coisa para engenheiros, é um Arduino para educação, tá? Então, são tutoriais, manuais, guias, canais de YouTube que a gente recomenda, grupos que a gente recomenda e softwares e tudo mais que a gente acha que é interessante. Isso vai ser passado bem rápido, tá? Isso aqui vale, esse vídeo vale como exemplo, como fonte de vocês no futuro, quiserem dar uma olhada nesse vídeo novamente, ver esses links e procurar, porque não dá para explicar tudo com detalhes aqui. Nós temos apenas 3 horas para fazer esse mini curso e é corrido o tempo, né? No momento 4, nós fazemos uma mesa redonda sobre o projeto e sua aplicação educacional nas escolas. Que no caso, algumas aplicações que nós fizemos foi o Clube de Ciências, o Clube de Programação que nós fizemos lá no Litoral, as atividades que a gente fez no Colégio Gabriel de Olara e as atividades na Escola Roque Vernalha, tá? E no momento 5 já é uma atividade fora do vídeo que a gente está gravando com vocês agora, é o momento que vocês saem daqui do ambiente gravado e vão lá para a sala de bate-papo para a gente discutir alguma coisa que vocês queiram perguntar, dúvidas e tudo mais, tá bom? No dia 2, que será amanhã não, acho que amanhã, né?
segundo dia do evento, teremos 2 momentos. Será a prática de projetos, utilizando o Tinkercad. Então, será montado um projeto para vocês verem como que se monta um projeto de Tinkercad que pode ser utilizado nos ensinos de física e química não, ciências e física. E uma outra discussão que vai ter uma mesa redonda novamente sobre os usos dos componentes aí específicos para ciências e física, né? Essa discussão vai ser um pouco diferente da discussão do dia 1, tá? E depois nós vamos liberar para vocês um tempo para bate-papo e dúvidas ao vivo. Talvez fiquem aí uns 20 minutinhos, meia hora, ou 10 minutinhos, não sabemos ainda quanto vai ficar, mas fica para vocês conversarem com a gente na sala de bate-papo, né? Então, quem somos nós? Eu sou o Felipe Brasil Felício, tá? Eu possuo bacharelado em Geologia pela UFPR e atualmente eu curso licenciatura em Ciências, no UFPR Litoral, no caso, no setor litoral. Atualmente sou bolsista do projeto, bolsista licenciar, né, do projeto, então já é voltado para a educação. E a Bruna quer falar? Bruna, pode falar. Oi, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao curso. O Felipe já começou dando uma introdução, né, sobre como vamos desenvolver esse mini curso para vocês, atentando principalmente que é introdutório, ele é para alunos e professores que pretendem iniciar o processo de ensino de programação nas escolas, como foi esses processos para os professores, como foi liberar esse espaço para os alunos universitários estar atuando dentro das escolas de rede pública, e ao longo vamos estar explicando um pouquinho mais para vocês como foi esse procedimento para nós alunos. Eu me chamo Bruna Manuela, eu sou aluna do curso de licenciatura em Ciências, estou no projeto há 3 anos, participei como bolsista no programa Licenciar desde o meu primeiro ano, e agora estou numa bolsa de C que atua em conjunto com o projeto Licenciar, na qual a gente faz o processo de divulgação científica e formação de professores. Passo a palavra para o Felipe. Então, Bruna, esse aqui é um evento que a gente foi ano passado, que o SBDTS, e publicou alguns murais a respeito do projeto, né? Então, lembrando sempre que não é só eu e a Bruna que trabalhamos nisso, né? Atualmente, nós estamos trabalhando com o professor Emerson Jokoski, que é o orientador nosso, ele que coordena todo o projeto, ele que é o cabeça do projeto, né? E nós temos, na Universidade Federal do Paraná, 5 alunos, atualmente, que estão ou como bolsistas ou como voluntários no projeto, e temos dois professores que nos auxiliam junto às escolas, também eles estão junto dos projetos, eles trabalham com Arduino nas escolas, que é o professor Gerson, lá do Colégio Gabriel de Lara, e o professor Marcel, do Roque Vernalha, tá? Lembrando que são professores aqui do litoral do Paraná, em Matinhos, e região, que é Paranaguá. São esses 2 professores nas quais a gente, até então, antes da pandemia, estávamos desenvolvendo os trabalhos e pesquisas. Passo a palavra. Quer falar você, Bruna? Fala você tem mais experiência, mais anos de casa no projeto. Tá bom, então. Eu vou falar um pouquinho para vocês como se deu o grupo de Arduino lá no Colégio Gabriel de Lara. No ano em que eu iniciei, eu já era aluna desse colégio, já era aluna do professor que desenvolvia a parceria com o programa LabMóvel. Então, ao mesmo tempo em que eu era aluna, no ano em que eu entrei na universidade, eu entrei como aluna desenvolvendo o projeto com as seguintes turmas, né? O meu professor era o professor Gerson. A gente, na época, a escola não tinha condições para fazer a compra dos kits de Arduino. Então, como o projeto ainda estava se iniciando na época do meu 2º ano, 3º ano, o professor nosso, ele propôs que a gente desenvolvesse uma base de introdução à programação utilizando a plataforma com a programação C++. Então, a gente iniciávamos os estudos, ele era um professor de ensino de matemática, então, conforme a gente ia aprendendo sobre funções, variáveis,
a gente ia utilizando a programação para desenvolver os projetos como processo avaliativo e de ensino para dentro de sala de aula. A gente ia aos laboratórios, fazíamos reuniões à tarde, e só que não tínhamos acesso aos kits, ou seja, a gente não tinha acesso à prática mão na massa. Utilizávamos celulares, alunos que não tinham acesso a um celular de qualidade, ou pelo menos um básico, a gente se reunia com outros alunos que tinham, lembrando que era uma escola de rede pública, para poder desenvolver essas pesquisas. Então, o professor dividia em grupos entre programador, relator. Eu ficava como relatora, porque naquela época ter celular não era muito viável para mim. Mas o projeto ele fluiu normalmente, a gente entregava com um processo avaliativo um portfólio. Então, todos os dias das aulas nossas, a gente fazia anotações dos processos em que a gente atuava, das matérias em que era estudada, e no fim dos semestres a gente entregava esse portfólio para o professor e ele avaliava conforme o nosso avanço nas pesquisas. Eu entrei em 2018 na Universidade Federal do Paraná, no curso de licenciatura em Ciências. Já entrei me comunicando com o professor Dr. Emerson Jokoski, um dos organizadores do programa Lab Móvel. E daí, então, ele já me liberou o acesso para poder estar desenvolvendo essas pesquisas, só que agora como aluna parceira do professor Gerson na escola, no Colégio Gabriel de Lara. O projeto ele se iniciou em 2018, mas começou a fluir, começamos a desenvolver os projetos em 2019. Esse meu primeiro ano como professora, como aluna em processo de desenvolvimento dentro de sala de aula, eu já comecei enfrentando algumas barreiras, eu digo de inclusão, visto que na sala em que a gente estava atuando, tinha os grupos, as ilhas, né, que a gente chama de ilhas, de programação, e alunos da educação especial. Tínhamos alunos autistas, alunos com TEA, né, e aluno com síndrome de Down, e um aluno surdo. Então, eu tive um procedimento um pouco mais de análise, de buscar outros professores da educação especial que pudessem me orientar, né? E fazer com que toda a turma pudesse aprender programação de diversas formas. Já que a gente já está discutindo, vamos fazer a mesa redonda agora, né? Porque a gente já está adiantando a parte da frente. Então, vamos fazer assim. Quais são as atividades que nós fizemos com as escolas? Em 2019 foi feito um clube de programação com alunos do 6º ano e depois do ensino médio e tudo mais. Só que nós tivemos vários problemas com esse grupo devido ao fato de que nós tínhamos 100 alunos quase nas 2 turmas e nós entramos em contato, vemos quem se interessava e se interessou, acho que 15 alunos se interessaram em fazer. E os alunos foram lá e no final do curso, acho que 10 alunos conseguiram se pegar um diplominha assim, simbólico, mostrando que eles aprenderam sobre, na época era Arduino e realidade virtual aumentada, né? Então como a Bruna estava falando, foi feito atividades com inclusão de alunos com Down, com sem audição, e também um aluno com autismo, né, TEA. Foi feito na escola que ela trabalhava, então foi bem legal. Acho que essa atividade dela, porque como ela falou aqui, ela entrou na universidade, ela já fazia esses projetos com o professor dela, o professor Gerson, entrou na universidade e entrou já no projeto do Arduino, que é o projeto mesmo do professor Gerson, que o professor Gerson trabalha junto, né, que auxilia. Então, achei bem legal essa parte da inclusão, dela entrar, e ela já entrou nessa parte de inclusão com alunos com deficiências, né? E foi muito bem recebido. Isso foi em 2018, Bruna? 2017? 2018, beleza. Então, outra parceria que nós tivemos aqui, deixa eu passar para frente aqui, é com o NP10, que o Lab Móvel, que é um laboratório móvel, trabalha com
com a questão da qualidade do ar, exatamente. Trabalha com qualidade do ar lá em Paranaguá, medindo a qualidade do ar para ver como que é a questão dos particulados de ar na atmosfera de Paranaguá. E em 2018 também, né? Uhum. Em 2018 a gente fez atividade com o NP10, parceria com eles, eles desenvolveram junto com o LabMóvel essa estação meteorológica, uma estação que a baixo custo, feita totalmente com Arduino. Então, o Arduino em si, a plaquinha, vocês já vão ver, ela é bem baratinha, não é tão cara, e foi feita totalmente com Arduino. Então, foi feito com o pessoal de Curitiba junto com o LabMóvel, né? Aqui, ó. Esse primeiro é o de inclusão, Bruna, do começo? 2017. 2017, no Gabriel de Lara. À direita foi feito um grupo de estudos que a gente chama de ISH, né? A gente chama é um grupo tipo uma disciplina que nós temos no Litoral do Paraná, de vários temas diferentes. E lá tinha um tema, nesse ano, 2019, nós fizemos o tema de Arduino e ensinamos Arduinos para alunos de graduação, no caso, tá? Em 2019 teve também a questão do clube de programação ou clube de ciências, que a gente chamou também, que foram com alunos de sexto ano, do Gabriel de Lara também, do Colégio Gabriel de Lara. Foram, acho que, umas 10 reuniões, né? 10, 12 reuniões, né? Mais ou menos. Acho que foi isso, né, Bruno? Umas 10, 12 reuniões. E aqui é o professor Marcel, que ele dá as aulas lá no Roque Bernardo. Então, ele tem um grupinho que tá interessado em aprender sobre eletrônica, elétrica, robótica, física. Ele é professor de matemática, né? Mas ele tem esse conhecimento bem avançado a respeito dessas outras áreas. E ele sabe gerar aulas instigantes, assim, sobre como passar a informação usando Arduino também, né? Como explicar programação Arduino, é bem legal as aulas dele. E o NP10 que eu já expliquei que são essas estruturas para meteorologia e para particulados de poluição, né? Que foi feito com parceria lá em Curitiba. Quer falar do histórico, Bruna? O histórico eu posso abreviar um pouquinho. O projeto Arduino ele surgiu na cidade de Ivrea, na Itália, né, em 2005, com o objetivo de criar uma plataforma simples de programação e que fosse livre para os alunos e professores estarem desenvolvendo projetos, que eles não precisassem começar uma programação do zero, que eles não precisassem montar a própria plataforma de programação, os próprios componentes, né? E então os programadores, foi um aluno e um professor, eles construíram essa plaquinha de chamada Arduino, né, esse hardware, e na qual os professores eles incluíam dentro dessa placa entradas analógicas, na qual os professores poderiam estar desenvolvendo pequenos projetos para estruturar pesquisas. Então, essa plaquinha ela ficou muito conhecida pelo fato dela ser de baixo custo. Então, ela se popularizou e, hoje em dia, muitos professores, usuários, alunos que trabalham na área de programação utilizam para fazer testes, desenvolver produtos para o mercado. E bem porque a funcionalidade que essa plaquinha dá para desenvolver diversos programas e projetos. O Arduino, hoje ele é um projeto grande, pelo fato dele já ter vários programas dentro deles, e ele veio para facilitar o usuário, o estudante, o professor a desenvolver projetos de pesquisa. Pode avançar? Quer explicar, Bernardo? Explica aí. Pode ser. Volta um pouquinho. Tá. Nessa parte, a gente vai começar mais por cima, mostrando para vocês de que forma a gente veio a conhecer o Arduino e as funcionalidades dessa placa que eu acabei de explicar, né?
e conhecer os componentes da placa Arduino, ou seja, os projetos que a gente pode estar desenvolvendo, os sensores, como funciona e o que é essa placa Arduino. Aqui vocês podem estar vendo no início aqui uma base das entradas analógicas, da entrada de energia dele, né? E ao lado aqui o kit, que eu diria um kit padrão do Arduino, e de que forma ele é composto, né? Que ele vem LEDs, vem sensor de distância, vem sensor de movimento, vem buzzer, vem os... No caso, tem uma foto de um kit de Arduino, né? Você compraria no mercado, você não vai comprar só a plaquinha separada, porque você vai precisar dos componentes. E tem vários componentes que a gente já vai explicar o que cada componente faz, como LEDs, que a Bruna falou agora, botões, tudo isso daí, né? Resistores. Resistores, isso. Pode avançar para mim, por favor? Os jumpers e tudo mais. Tá. Ok. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas temáticas que nós alunos estudamos, né? Para entender como é que funciona essa programação, essa prototipagem e alguns conceitos que nós alunos temos que aprender um pouco antes para passar para os alunos, né? Como, por exemplo, o conhecimento sobre resistência elétrica, simbologia de um resistor, aplicação de um resistor na prática, né? E tabela de cores, e a gente vai explicar mais adiante que eu vou explicar para vocês agora. Então, só para dizer que os kits que você vai comprar, por exemplo, se você quiser levar para uma escola, se você quiser fazer alguma coisa, você vai precisar de um kit, né? Não adianta, como eu disse, não adianta só a plaquinha não faz milagre. Você vai precisar de jumpers, vai precisar de resistores. Não adianta você ligar simplesmente um LED ali que não vai dar certo. Então, você vai precisar de um protoboard, que é uma plaquinha para usar os circuitos elétricos ali, né? Então, tem vários kits no mercado. Tem kits simples até kits muito avançados. Então, tem que sempre viabilizar, porque vai variar sempre o preço dependendo do número de componentes que vai ter dentro dele. Tem uns que tem muitos componentes, e às vezes você tem um que tem tanto componente que você nem vai usar todos esses componentes, porque tem muito componente. Então, você tem que primeiro ver o tipo de projeto que você quer fazer. Ah, eu quero fazer um projeto usando um sensor tal, quero usar o sensor de temperatura. É mais fácil, às vezes, você comprar os sensores separados, comprar a plaquinha e os sensores separados e comprar os componentes separados, do que comprar um kit muito avançado. Você pode comprar um kit simples, que vem com os cabinhos básicos, com os jumpers simples, com os resistores, e depois você só incrementa comprando só o sensor que você quer. Então, isso que a gente faz, né, Bruna? A gente tem sensores, por exemplo, a gente comprou alguns kits que eram kit mais avançados. Tem sensores que a gente quase nunca usou, que nem sensor de Bluetooth, umas coisas assim que a gente nunca fez projetos com esses sensores ainda. Mas, assim, às vezes sai mais em conta você comprar um kit simples, pequenininho, e ampliar ele de acordo com o que você vai usar. Ah, vou usar essa peça, eu compro só aquela peça lá no mercado, sabe? Então, aqui são algumas lojas que nós sugerimos, né? Que está escrito aqui, a Usina Info e o Felipe Flop, que são que nós compramos, mas você pode comprar de vários lugares. Não precisa comprar. Só que tem que tomar cuidado com pirataria também, né? Porque às vezes você vai comprar e daí você vai comprar uma placa que não é uma placa de verdade, os sensores são de baixa qualidade, os LEDs são ruins, tudo é ruim. Então, vá nos lugares confiáveis e bons, assim, que você tem confiança que aquele negócio vai ser original e compre por lá, né? Mas tem mais uma coisa que a Bruna vai explicar daqui a pouco. Se você quiser aprender Arduino, e o que a gente vai fazer nesse mini curso, você não precisa ter a plaquinha. Você pode fazer tudo isso digitalmente, tá? Tem um aplicativo web que faz esse processo. Tem como baixar aplicativos, softwares também que você baixa no computador, que simulam todo o processo de uma plaquinha. Então, se você tá com medo, não quero comprar alguma coisa ainda, não quero adquirir alguma coisa para minha escola ou para mim pessoalmente, eu vou testar esse projeto antes. Você testa o projeto online, vê se vai dar certo e depois você vai atrás das peças, entendeu? Porque
o Arduino em si não é uma coisa cara, mas se for somar todas as pecinhas e os detalhes, ele vai se tornando mais caro, né? Existem sensores que são difíceis de produzir e sensores muito fáceis, né? Então, o Arduino tem essa coisa, que ele é modulável, né? Você pode, é modular, então você pode, só troca o módulo que você quer usar nele. Vamos lá? Quer explicar, Bruna, os componentes? Sim. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre alguns componentes que a gente trabalhou com Arduino e futuramente vai trabalhar, e alguns conceitos que a gente tem que se atentar para nós que estamos na área de programação como professores, né? Alguns conteúdos que é bom a gente dar uma estudada antes para até poder passar esse conhecimento para os alunos. Uma das primeiras temáticas é resistor, né, no qual ele é um dispositivo que transforma energia elétrica e que ela passa por uma energia térmica, né, por meio do efeito Joule, ou seja, Joule é um conteúdo que a gente tem que estar trabalhando, e dessa forma ele é capaz de limitar a corrente em um determinado ponto do circuito. Joule, o resistor, ele trabalha com o processo de resistência, né, ele é um apetrecho essencial na hora da gente fazer os projetos de programação, e dá uma lida sobre o que é resistência elétrica, sobre a fórmula de resistência elétrica. Então, Bruna, só falando assim que todos esses componentes que a gente faz, quando é com criança pequena, quando é com 6º ano, a gente só fala assim, esse aqui ele esquenta para não queimar o LED, sabe? Só, não dá uma explicação muito avançada sobre efeito Joule, sobre corrente elétrica, tudo isso daí não precisa. Mas para o ensino médio já é interessante usar esses componentes com essa visão mais científica, mais da física mesmo. Explicar o que é cada componente. Porque antigamente, antes do Arduino, era muito difícil você fazer um circuito elétrico, você usava pilhas e eram coisas muito simples e não tinha como controlar. E com o Arduino, você consegue controlar tudo isso com programação, você consegue ativar, desativar, saber a porta que vai ligar, saber a porta que vai sair, fazer a ligaçãozinha. Então, é importante falar que esses guias para iniciantes são os guias que nós usamos para as criancinhas de 6º ano, do ensino fundamental, né? E depois, do ensino médio, a gente já parte para uma abordagem mais de física mesmo, né? Pode avançar para mim. Aqui já é um outro estudo, a gente fazer o processo de conhecimento sobre o que é a simbologia de um resistor, né? Num diagrama a gente vai desenhar esse circuito elétrico, né? Então é bom que os alunos e nós temos conhecimento sobre o que é a simbologia do resistor, a diferença de um resistor americano, o padrão, né? E o padrão de um resistor europeu, e fazer o cálculo de resistência, de tensão elétrica, de corrente elétrica, ou seja, calcular ohms com volts e amperes, né? Então, ter esse conhecimento é essencial para iniciar o processo de conhecimento sobre programação. Pode avançar. Então, Bruna, só clarificando, para 9º ano, no caso, a gente explica só a questão das fórmulas mais básicas, né, mais simples, essas fórmulas de resistência, tensão e corrente, dá para explicar no 9º ano, sim. Só que a gente se importa, no ensino fundamental, é mais a questão de transformação de energia. Por que a energia química se transforma em energia elétrica? Por que a energia elétrica se transforma em calor? E assim vai. Essas partes de transformação é bem interessante para eles, né? Pode avançar? Pode avançar. Aqui seria um plano de atividade que desenvolveria com os alunos, né? Explicando sobre o que é o resistor, na aplicação do resistor em um circuito. Aí a gente ia trabalhar sobre de que forma a gente iria ligar um LED, né, um diodo de emissor de luz, em uma bateria de 9 volts, sobre a corrente de 1 ampere, né? Daí a gente iria estudar sobre a quantidade máxima suportada por esse LED, né, que ele é 20 miliamperes, e para ligar se a gente ligasse esse LED direto na bateria, ele iria queimar, né, ele não ia suportar o calor, a energia passada dentro dessa corrente, e acabar queimando o LED.
Então, portanto, a gente explica sobre a importância do resistor, na qual ele é para limitar essa corrente que passa no LED com a imagem que a gente tem ao lado, né? Bateria, o LED e o resistor. A bateria do polo positivo, ele tem o resistor ali, na qual ele impede que toda aquela energia sobrecarregue o LED e acabe queimando ele. Então, aí a gente faz todo um cálculo de resistência necessária para a utilização do resistor correto para colocar na nossa programação. Aqui a gente tem um resistor 9 sobre 2 miliampere, se eu não me engano. Microampere, sim. Microampere, desculpe. E o valor da resistência do resistor deve ser igual a 450 ohms, para que o LED, então, não queime, né? Essa seria uma atividade que a gente desenvolveria e desenvolve com os alunos antes de partir para a prática. Pode avançar para mim, fazendo um favor? Aqui é uma outra temática, resistor de variável. Normalmente, eles vêm nos kits de Arduino. Ele é uma peça essencial, né, para desenvolver as atividades, na qual ele é um potenciômetro, que, por exemplo, eles são utilizados para regular o volume de um rádio, ou regular o volume da energia de uma pilha, por exemplo, ou como um projeto que a gente colocou ali embaixo, para regular a velocidade do motorzinho embaixo, né? Eles existem também como resistores variáveis, então esse potenciômetro, ele varia a potência dele dentro do projeto. Ele pode ir de 0 até um determinado valor que a gente deu o comando. Um exemplo desse daí, só para dar um exemplo, por exemplo, tem um LED que é um LED branco, que é um LED que é RGB, que ele é um LED que funciona por todas as cores nele, né? Só precisa combinar o vermelho, azul e verde, né? Então você consegue fazer com que cada entrada você joga uma potência e depois quando você vai girando a chavinha do potenciômetro, vai mudando a cor do LED de acordo com o que você tá mandando ele mudar. Lógico, você tem que programar isso no Arduino, você tem que programar, dizer assim, de tantos a tantos vai ser verde, de tantos a tantos vai ser preto, roxo, de tantos a tantos vai ser amarelo. E daí quando você gira, ele vai mudar a cor de acordo com o potenciômetro. Pode avançar, Felipe. Aqui é outra temática que a gente trabalha, a tabela de cores. Para montagem para o cálculo dos resistores, né? Que a tabela de cores para o resistor é porque os resistores eles possuem determinadas faixas coloridas no processo de identificar os valores de resistores e a tolerância sem precisar medir, né? Então, essa tabela de cores ela já vem pronta para o aluno só fazer o cálculo ali e achar o resistor essencial para determinada potência do aparelho, do produto, né? Que seria um sensor de distância, um sensor de movimento, um LED, por exemplo. Tudo isso varia de acordo com o resistor essencial para aquele projeto. Essa parte eu acho bem interessante, porque a gente tem um módulo, a gente precisa de resistor, né? E você pega o resistor e quando você pega um resistor, ele é assim, né? Ele tá cheio de risquinhos ali, ninguém sabe nada, ninguém nunca parou para pensar o que significa esses risquinhos, né? Mas você ensina para o aluno que esses risquinhos têm um significado, e daí o aluno vai lá, pega a fórmula, calcula lá a resistência que precisa utilizar, já sabe que tem que ter aqui, no caso, um resistor de 450 ohms, para o LED não queimar. Então ele já vai calculando aos poucos e descobrindo, vai ter que achar um resistor com as cores certas. Ele vai lá, procura as cores certas na tabela e já é uma atividade que dá para já ensina resistência, já ensina corrente, já ensina muita coisa que você consegue ensinar de física e é bem simples de fazer. Isso aqui você faz assim em uma aula facilmente, assim, todo mundo consegue todo mundo gosta de fazer, sabe? O próximo. O próximo, ele é o capacitor, né? Para que funciona o capacitor? As suas características, ela é de armazenar carga elétrica em um campo elétrico, né?
ou seja, ele é formado basicamente por duas placas paralelas separadas por um material isolante, chamado de dielétrico. Quando seus determinantes são submetidos a uma corrente elétrica, as placas elas são carregadas. A quantidade de carga armazenada dividida pela tensão elétrica, elas existem entre as placas e a chamada de capacitância, medida por Farad, né? Esse que ele não transforma, ele segura, né? Ele armazena as cargas, enquanto que o resistor ele transforma a carga em calor. E impede que vai queimar o outro, vai impedir, a resistência dele vai impedir que passe muita corrente elétrica para até queimar um LED, queimar um motor, queimar alguma coisa, você bota um resistor. O capacitor não, ele guarda energia dentro dele. Isso. Tá? Aí ali a simbologia do capacitor, né? A gente voltou. A simbologia do capacitor, também ensinado. Daí a gente tem que aprender sobre o processo da diferença entre os capacitores. Ok. O diodo, ele é um componente elétrico na qual ele permite a passagem de corrente elétrica em somente um sentido, né? Ele é construído a partir de um material semicondutor e ele é uma espécie de meio termo entre o material condutor e o material isolante. O diodo ele possui dois terminais e é formado por uma junção de silício e germânio, a qual ele permite que o diodo conduza somente um sentido. O diodo ele é utilizado em circuitos retificadores, né, que convertem corrente alternada para uma corrente contínua. Existem diversas outras aplicações para o diodo, como circuito de proteção, reguladores de tensão. É importante notar que o diodo não é uma passagem de mão única perfeita. Quando a corrente flui, os seus terminais há uma queda de tensão aproximadamente de 7 volts. Ali, a gente pode utilizar o diodo um LED emissor de luz, na qual ele deve ser um componente eletrônico mais conhecido no mundo, né? Ainda mais por ter sua lâmpada de LED e que temos hoje em dia, né? O LED ele é feito de arseneto de galho e que ele emite luz quando há corrente elétrica. Aí tem diversos outros, diodo de Zener, a simbologia do diodo, né? Os tipos de diodo de LED, diodo de Zener e o diodo em si. Então, beleza. Então, vamos para a parte mais interessante, que eu acho mais interessante, porque a parte vou voltar aqui, a parte de resistor, a parte de capacitor, a parte do diodo, até é meio sem graça, assim, para o aluno. O aluno gosta de LED, ele gosta de ver as coisas brilhando, acho o máximo quando liga o LED lá, acha legal. Mas o mais legal ainda é quando a gente mostra para eles os projetos com Arduino que dá para fazer com os módulos, que são os módulos específicos para captar sinais analógicos, que são chamados você tem que ver se é um receptor analógico ou digital, que vai transformar em digital, porque ele tem que transformar o sinal em digital para ser utilizado na programação, né? Então, nós temos aqui o sensor de temperatura, que simplesmente você encosta ali nele, fica próximo dele, ele vai dar a temperatura lá no programa, então lá no computador ele vai dar o resultado. Então ele vai passar para um Arduino, o Arduino vai fazer todo o processo eletrônico dele e vai mandar esse sinal lá pro computador, tá? Então, sensor de distância, que é um sensorzinho que você coloca, você pode botar a mão na frente ou algum objeto na frente e chegando mais próximo, ele consegue captar a distância do sensor até o objeto, que é o mesmo que eles usam para esses carros modernos que tem que apita, se chegar perto, quando vai bater, né? Tem a câmera retrovisor do carro, tem um sensor parecido com esse daí, que quando ele detecta que está a menos que, sei lá, 10 centímetros, ele apita e avisa que não vai bater o carro, né? É o mesmo para o sistema. O sensor PR, que é o de movimento, que é esse aqui, que é aquele sensor que tem nas portas sensor que eles usam para porta de a gente quando passa a luz, né? Sabe como é que é, né, Bruna? Aquele sensor que você coloca
entra num ambiente, numa escada, por exemplo, do teu apartamento, do teu prédio, e você passa, ilumina uma luzinha vermelha, assim, aquele é um sensor que ele vai pegar movimento e transformar em descarga elétrica para o Arduino mexer, né? Detector de gás, então tem sensores de monóxido de carbono, gases inflamáveis, então tem vários sensores de gases que é aquele mesmo detector que tem, por exemplo, naquelas... Aqui no Brasil não tem tanto, mas nos Estados Unidos tem nas casas um detector de fumaça. Então, quando tem tanto de fumaça, ele ativa e já espirra água pela casa. Então, é o mesmo sensor de detector de fumaça, que é o monóxido de carbono e gases inflamáveis. O buzzer passivo, o buzzer é nada mais é do que um speaker, né? Ele é um barulho que vai pitar, vai pitar. Buzzer passivo. O servomotor, que é legal também, porque o servomotor você consegue controlar o ângulo que ele se movimenta o servo. Então é um motorzinho que ele vai ativar com o ângulo que você escolhe. Eu quero que quando aperta esse botão, ativa esse motorzinho por 90 graus, sabe? Tipo, você consegue combinar as coisas. E a parte mais legal de tudo isso é que você pode combinar as coisas. Quer ver? Peraí. Esse é um buzzer. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Então, botão ligar e desligar, que é um botão simples de ligar e desligar que você pode fazer para ativar e desligar os módulos. Controle de umidade, então tem projetos que tem controle de umidade que eles fazem, sei lá, você bota na terra, no solo ali da tua horta, e daí você, de acordo com tanto de umidade, tanto de chuva que tiver, ele vai te dizer quanto de por cento de umidade vai ter aquele local. Então, você pode programar, então, tem até vários projetos em locais mais áridos, que eles programam que quando ficar abaixo de tantos por cento de umidade, já faz o sistema no Arduino para soltar gotas d'água para irrigar aquele ambiente. Então, dá para fazer uma horta com o Arduino, você consegue fazer com esse sensor de umidade. Acelerômetro de giroscópio, isso aqui é para localização espacial, né? XYZ, ele consegue detectar. Receptor RF, que no caso é um receptor de... Esse é o mesmo que a gente usa nos controles remotos, tá? 315 MHz. Então, é o mesmo que usa nos controles remotos. Push button, que é um botão de apertar. Então, você quer ativar um LED. Você aperta uma vez, ele ativa o LED. Aperta duas vezes, ele pisca o LED. É parecido com aqueles LEDs que tem programáveis no Natal, assim, que o pessoal bota nas árvores de Natal, às vezes tem um botãozinho que você aperta e começa a piscar os LEDs. Se apertar de novo, ele só liga o LED, né? Assim funciona. Não funciona só para LED. Você pode programar qualquer coisa, né, com esse push button. Você pode programar, quero que você quando apertar aqui, ele vai pegar esse dado desse momento e vai jogar para o computador. Ou se apertar aqui, ele vai começar a ativar, fazer um gráfico de umidade da minha horta. Dá para fazer isso facilmente com o computador, com o Arduino, né? E o LED RGB, que é o LED que eu falei para vocês, que ele é um LED branco, né? Que ele tem o R, o G e o B. E daí você coloca o potenciômetro ali e gira, ele vai regular de acordo com o que você mandar no potenciômetro, ele vai mandar para ele. Potência vai mandar para o LED. Esses são eu diria que são os principais. Tem muitos outros. Tem plaquinhas de Arduino já que já vem com Bluetooth, que você consegue mandar um sinal por celular, está lá do outro lado da cidade, manda um sinal por celular para o teu Arduino para ele abrir a porta para você. Tem sistemas de abrir porta, tem sistemas de alarme, tem muitas coisas que dá para fazer com o Arduino, né? Só que na educação a gente usa os mais básicos, na verdade. A gente usa esses aqui, só para mostrar como é que funciona para as crianças, né? Porque isso aqui é interessante para as crianças porque tem as propriedades físicas envolvidas, né? Umidade, a questão da temperatura, dos gases, do movimento, distância, né? Tudo isso tem a ver com o conteúdo que eles têm no ensino fundamental e no ensino médio, só que é uma parte prática. Eles vão realmente mexer com isso e vão realmente aprender com isso. Não vão simplesmente ver lá no quadro que tem um circuito elétrico desenhado no quadro
E o que é aquilo, né? Quando eles estão mexendo com o LED, quando eles estão mexendo com os motores, quando eles estão mexendo com tudo isso daí, e tem a parte da programação, que é a parte mais complexa, na verdade, que a gente não é programador, a gente não é, professor de ciência, pretende ser professores de ciência, né? Então, a nossa programação é bem básica. E a questão da programação, ela pode ser níveis bem avançados, para programar com Python, com C++, com outras linguagens, com outras linguagens de programação dá para fazer. E dá para fazer muita coisa com o Arduino. É bem versátil e tem muita coisa que dá para... Deve ter muito mais sensores que esses daqui hoje em dia. Esses são os mais comuns do mercado. Eles variam preços baixinhos até preços muito altos, mas assim... são os sensores mais usados para os projetos que a gente faz nas escolas. Quer mostrar a plataforma, Bruna? Lembrando que a gente vai trabalhar agora o que é o mais difícil, né, que seria produzir esse programa, essa programação já no sistema. A gente vai atuar com vocês utilizando a plataforma Tinkercad, pelo fato, primeiramente, de não estarmos no evento, né, devido à pandemia. E essa plataforma Tinkercad é a melhor para ser utilizada, pelo menos na educação, porque ela tem uma programação facilitada, ela é uma programação por blocos e pode ser utilizada tanto no inglês quanto no português. Ela é uma plataforma com modelos 3D, então a gente pode trabalhar tanto o processo de modelagem 3D, mas o nosso foco aqui é Arduino, ele possibilita a gente ter acesso a vários componentes diferenciados de placas de Arduino, e todos esses componentes que a gente mostrou a vocês, tem esses apetrechos dentro dessa plataforma Tinkercad. Ela é uma... Posso mostrar? Vai falando aí, Bruna, que eu vou mostrando a plataforma aqui. Ok. Essa plataforma aí, ela libera esse acesso gratuito para os alunos estarem desenvolvendo os projetos, e são sensores na qual, para a gente, quem não tem tanta condição de ter esse material, pode estar desenvolvendo esse projeto diretamente nessa plataforma, e que ela vai funcionar da mesma forma que a gente trabalharia numa protoboard, com um Arduino, com diferentes tipos de Arduino. A gente trabalha antes utilizando o Tinkercad para que não haja erro na questão de queimar resistor, queimar um sensor de distância, ou queimar um buzzer, sabe? Então, todo esse trabalho a gente se dá antes, utilizando o sistema, para depois poder estar facilitando na montagem e a programação. Por exemplo, Felipe, clica ali em códigos para mim, fazendo um favor. Códigos do quê? Ali em cima. Aqui, tá. Isso, códigos. Ele tem uma seção de códigos para blocos, coisas que eu vou ensinar para vocês no segundo dia. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns projetos nessa utilização dessa plataforma Tinkercad, alguns projetos que eu desenvolvi com os alunos, tá? E como é que a gente inseriria essa programação no sistema da plataforma Arduino, da plataforma de programação Arduino com a codificação em inglês, ok? Eu acho que é isso, para não dar um spoiler do segundo dia. A gente vai pedir para vocês que vocês façam uma conta na plataforma Tinkercad, com a entrada, vocês podem estar entrando com e-mail, tá? E que vocês, quem puder, tiver e ter os Arduinos já prontos, quem tiver o kit de Arduino ou não, eu vou estar mostrando para vocês na prática como é que vai funcionar no Tinkercad e no Arduino. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui mais. Vou voltar aqui. Então, o Tinkercad é bem interessante porque ele é bem completo, assim, para esse nível básico, né? Nós temos que deixar bem claro para o pessoal que nosso conhecimento também não é um conhecimento avançado. Nosso conhecimento é mais para conseguir dar aula para ensino fundamental e médio e correlacionar esses sensores, correlacionar isso daí com o que eles estão fazendo na sala de aula. Mudanças de energia, física, química, tudo isso daí a gente usa o Arduino não como única ferramenta, único objetivo, tá? Existem escolas até
no exterior não, mas aqui no Brasil mesmo, escolas particulares de programação, de Arduino, que são aplicadas. Então, elas focam em desenvolver o aluno para que ele seja um engenheiro eletricista, ou que ele seja uma pessoa das engenharias, que tem interesse nisso daí, né? Tem escolas particulares, inclusive, que fazem isso com o foco de ensinar para profissão, para a criança se interessar em o único foco é que ela se interesse profissionalmente com elétrica e eletrônica, né? O nosso foco nas nossas aulas normalmente é o ensino de conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio e como passar esse conteúdo de forma mais simples possível, que o aluno compreenda e que seja legal para ele, que ele goste de usar as plaquinhas, que ele saiba fazer um circuito, que ele bote a mão na massa, que realmente bote a mão na massa e que aprenda na mão na massa, né? Esse que é o objetivo nosso. Vamos ver o próximo. Recursos adicionais. Opa, recursos adicionais. Deixa eu voltar aqui. Então, recursos adicionais são alguns sites que eu gosto de... Deixa eu ver se fechar isso aqui. Então, em inglês, tem esse site aqui que é o Instructables, que ele tem vários projetos. Esses projetos são bem mais avançados, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tem projetos desde marcenaria até projetos, sei lá, de tudo que você imagina. Você vem aqui nas categorias e coloca em circuitos, e vem aqui, ó, tem da Apple, Art, Arduino. Clique em Arduino. Tá, agora em Arduino você vai ver que tem projetos, ó. Fazer uma mini plotter. Ó, esse projeto aqui, ó, ele usou um sensor de movimento, coloca a mão ali próximo do movimento, abre a porta dele. Então ele faz um sensor de Arduino utilizando dois tipos de sensor. Provavelmente ele botou um servomotor na porta ali e colocou um ativado por movimento. Tem outros projetos que tem os monitores que podem dar conteúdo para você, para dar o resultado para você. Então já diz quanto que está de umidade, quanto que está a temperatura, pode ser que é mais ou menos o que eles fizeram na Conip 10, né? Eles fizeram uma estação meteorológica lá baseada em Arduino. Então dá para fazer tudo com Arduino. Tem tecnologia para isso, ó, painel solar, tudo mais, controladores, tudo mais. O que você imagina dá para fazer com Arduino esses projetos mais simples, né? Sabendo fazer uma programação em Python ou em C++, você consegue produzir muita coisa. Então, e não é uma programação muito complexa. E a parte mais interessante é que já tem muitos guias e tutoriais já prontos na internet. Então, vou mostrar para vocês alguns. Ó, esse aqui é o site do Arduino, arduino.cc. Arduino.cc, você pode comprar Arduino aqui e aprender sobre Arduino. Vamos ver aqui. Educação, os guias, os manuais para cada placa. Tem várias placas de Arduino. A gente usa o Arduino Uno, principalmente, que é mais simples, né? Que consegue fazer mais coisas para nossa necessidade. Mas tem placas micro, placas bem pequenininhas. Ó, vamos ver aqui educação, Arduino Education. Ó, pode ver aqui soluções de educação. Aqui tem, ó, esses kits aqui, no caso, oficiais de Arduino, são lá do exterior, né? Então, quando vêm para o Brasil, eles têm imposto, taxa de importação, tudo mais. Eles são caros pela importação. Mas eles são bem completinhos, assim, sabe? Eles vêm com todo o material necessário para estudantes, para educação, ó. Tem até esse aqui de física, ó, laboratório de física. Eu sei que eles custam na faixa de $100 a $200 em média. Mas tem que ver certinho se procurarem nos sites do Arduino, que eles informam como você adquirir os kits originais do Arduino, né? Outra coisa que é interessante é isso aqui. Para você aprender o básico, nós recomendamos aqui esse site aqui brasileiro, esse canal do YouTube, que é o Brincando com Ideias, que é um canal da internet das coisas, que ele ensina o básico bem devagar, assim, sabe? Ele vai ensinando bem aos pouquinhos, como ligar um LED, como fazer isso, como fazer aquilo, até um nível intermediário, assim, você consegue levar bem com esse site. Tem muito vídeo, tem centenas de vídeos aqui, tem os projetinhos que ele faz, tem as coisas... ele também mistura com Raspberry Pi, faz com Python, o curso de Python para Raspberry Pi. Então, ele tem o curso dele também, no site oficial. O site dele tem se você comprar o curso dele, não sei quanto que é, não sei como que faz. A gente não tem nenhuma afiliação com eles,
mas a gente sabe que o canal do YouTube dele é gratuito e tem muitos tutoriais de Arduino. Outra coisa que é boa é que, mais simples ainda, esse aqui acho que é mais simples que o Brincando com Ideias, que é o curso do Manual Maker, do Manual do Mundo, tá? Então, o Manual do Mundo é um canal de ciências que existe aí na internet, no YouTube, e tem o curso Maker, que é um curso mão na massa, né? E ele é dividido em vários tópicos, corte a laser, Arduino parte 2, Arduino parte 3. Então, tem vários projetinhos que dá para fazer com Arduino, ó, como fazer um alimentador automático para cachorros com Arduino, como fazer, ó, piano de batatas. Isso aqui é com Make Make, eu acho, né, que dá para fazer. Aqui tem várias manuaizinhos bem básicos de como que explica o que é Arduino. Tem vídeo para tudo aqui, tá? E são vídeos bem completos, eles têm 15 a 20 minutos cada vídeo e são muito bons. Lógico, para o nível básico, né? Se quiser ir para a parte mais avançada, se eu precisar, tem outros canais que já tem conteúdo mais avançado. Aqui, desculpa. Aqui tem a introdução. Esse aqui é um site que é uma loja mesmo, uma loja chamada Felipe Flop. Mas nessa loja, eles vendem um kit de Arduino. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Eles têm um kit Arduino, kit maker Arduino, acho, iniciante. E nesse kit, dentro do site da loja, tem um curso de Arduino aqui dentro. Então ele explica passo a passo, tá tudo em português, certinho, perfeitinho. Passo 1, projeto 1, pisca-pisca, projeto 2. Acho que tem uns 12 ou 15 projetos já prontos aqui. E vai explicando como fazer piscar um LED, coisas bem simples, né? Até projetos mais avançados. Né? Então, ele vai explicando tudo sobre o diodo, certinho, como que funciona, como que você tem que colocar na protoboard, como que é a forma correta, a forma errada, a forma correta, a forma errada. A questão que a gente estava ensinando para as crianças também, de ver as barrinhas aqui, ó, aqui é 220 ohms, aqui é 10k ohms, 10 mil ohms, e assim vai. Explica até o que é um jumper, tá? Ele explica tudo, assim, sabe? É um manual bem bom. Eu não sei se esse manual é deles, ou se é da loja, ou se eles... Eu sei que é gratuito. Ele explica muito bem para quem nunca mexeu com Arduino, ó, projeto 2, ó. E eles vendem um kit também, que é esse kit aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Eles vendem kits básicos, kits avançados. Ó, kit iniciante, esse aqui. Bem só com os componentes básicos aqui, tá? E daí você pode incrementar comprando motores e, sei lá, sensores a mais. Mas ele vem só com os componentes básicos. Mas daí você entra no kit iniciante e vem aqui, ó, confira as aulas. E daí tem as aulas, que é esse aula para você aprender. Isso aqui serve para criança, serve para adolescente que está interessado. É uma introdução bem boa para Arduino. Não precisa comprar com eles o kit, pode comprar o kit em outro lugar e só seguir o guia aqui, não tem nada que te impede de comprar em outro lugar. Aqui está o Tinkercad, né, com os materiais, com os motores e tudo mais. Aqui está o RF. Deixa eu ver o que mais tem interessante. Acho que basicamente são esses manuais aqui. Tem muito manual. Se você colocar no Google aqui, manual Arduino. Ó, apostila de programação para Arduino, engenharia. Se clicar aqui, ó, você procurar tópicos em eletrônica 2. Isso aqui já é bem mais avançado, né? Mas é uma apostila só sobre Arduino. Tem muito material de graça, muito material de boa qualidade. Mas, assim, às vezes eles intimidam a pessoa, porque elas vão ver, ó, ver os códigos aqui, ver a programação, já tem medo do negócio, né? E aquele manual que a gente usa bastante com as crianças é esse daqui do Flip Flop, que é a introdução. Introdução bem introdutória mesmo, bem básico. É ligar LED, ligar motor, como fazer isso, como fazer aquilo. É bem simplesinho, tá? Então vamos... E daí os cursos do Manual Maker e o Brincando com Ideias, que é um canal bom para criança, para adolescente, né? E os sites oficiais do Arduino e o Instructables que você acha projetos mais ousados, assim, né? Vamos ver aqui. Vou voltar lá para a apresentação. Bibliografia. Tem a bibliografia que a gente usa bastante, que
que a gente já tem publicado ou já segue esse material, né? Dá para a gente fazer uma discussãozinha agora, né, sobre o que a gente acha do grupo, do trabalho, assim. Não quero colocar alguma coisa para amanhã, né? Você vai falar amanhã no teu dia, você vai falar mais coisas. A Bruna vai tipo, mostrar como é que faz um trabalho de Arduino na prática. Esse primeiro dia foi mais uma apresentação, para mostrar o que é o Arduino, para mostrar como é que a gente usa nas escolas, tá? Mas, assim, é bem interessante, assim, porque que eu estava falando, a gente usa para ensino fundamental e médio, né? Como nós somos da licenciatura em ciências, nós usamos principalmente para o nono ano, principalmente, que é o ano que eles aprendem mais física e química. Mas isso aqui pode ser aplicado por qualquer idade, assim, sabe? A gente aplicou, fez o curso com o pessoal do sexto ano, né? As crianças do sexto ano, elas têm o quê? 12 anos de idade? Menos, acho que 11 anos de idade. E deu certo, assim, elas entendem e os conceitos que é legal passar, porque é bem diferente você passar o conceito no quadro, desenhando um resistor lá, você faz só um rabisco no quadro, e como é que a criança vai entender o que é aquilo, né? Quando ela vê aquilo na prática, ela mexe nos componentes, ela faz o circuitinho ali, entende como é que funciona. É outro tipo de aprendizado, né? Para física, para ciências, é outro mundo, né? O que você sentiu, Bruna, nesses 3 anos que você está no grupo? Eu com os produtos, com os kits já nas escolas, vamos conseguir fazer a formação de outros alunos, de professores, né? E então acho que o projeto agora ele cumpre bastante com o papel, né? Agora com os kits, com os materiais, com os professores, o processo de ensino, desenvoltura dos alunos, a capacidade dos alunos de em um curto tempo aprenderem toda a base, né, que seria entender os processos de conceitos de programação. E, enfim, eu acho que depois de 1 mês, 2 meses, os alunos já estão desenvolvendo o projeto sozinhos. Então, é até difícil de segurar, porque eles inventam, eles correm atrás, eles buscam os próprios resistores, os próprios componentes para a programação deles, chegam a investir, né? Os pais gostam, se interessam, investem nessa formação dos alunos, né? E acaba se tornando um gosto e, quem sabe, futuramente até uma profissão desses alunos das escolas, né? Eles querem seguir essa área de prototipagem de programação e criação de softwares. É isso. Acho que é isso. Acho que por enquanto, então, por hoje fica só isso na unidade. A gente vai abrir agora o tempo restante da 1h30, que era o mini curso. A gente vai abrir para conversar com vocês lá ao vivo, lá no Microsoft Teams, lá que a gente mandou o link para eles. E é isso por enquanto. Vamos deixar gravado isso daqui por enquanto. E amanhã vai ter a parte 2 com a Bruna, Tinkercad. Vai mostrar como faz um projetinho. Espero que ela não assuste vocês, mas é bem legal. É bem legal. E a parte de... É um projetinho... Envolve bastante sensor, né? Envolve bastante sensor. Para mostrar... E daí a gente vai ter um bate-papo depois do projeto dela. Que nem hoje aqui. Vai ter um bate-papo de talvez 20 minutos, meia hora, para a gente falar sobre o que as escolas, os professores estão esperando dessa tecnologia. Porque não é uma tecnologia nova, pode ver que o Arduino começou em 2005, né? Mas tá ficando mais popular aqui no Brasil, tá ficando mais barato também, então tá ficando mais acessível. E tem essas alternativas também digitais, como o Tinkercad, que você faz a coisa online, você não precisa nem ter a plaquinha na mesa, né? Lógico que a plaquinha é bem melhor, a plaquinha é bem, 1000 vezes melhor fazer com uma plaquinha do que você fazer online, né? Infelizmente, aqui no curso teve a pandemia e a gente teve que fazer isso aqui online, mas a gente com certeza iria até Palotina agora na data do evento, iria até lá e levaria as plaquinhas para fazer atividade com vocês na plaquinha. Infelizmente não deu, espero que vocês aproveitem online e qualquer coisa liguem não. Manda uma mensagem para a gente, fala com a gente, fala com o Lab Móvel, fala com a gente, encontra o pessoal e façam parcerias com a gente para a gente fazer mais atividades com Arduino nas escolas. Beleza?